Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui com mais um episódio do Pod Testemunho e o convidado mais do que especial é o pastor Emílio Marques. Para você que ainda não assistiu, irmão, da outra vez que ele esteve, ele falou sobre os processos do Carandiru, né, aonde ele foi um dos sobreviventes daquele massacre. E hoje ele vai falar sobre vida com Deus, né? A forma que Deus trabalhou com ele através da vida dele pós o Carandiru, as experiências fortíssimas e acredito eu, irmãos, muito mais forte do que o do Carandiru. Ó, se você não viu o testemunho dele do Carandiru, tá linkado aqui já no vídeo e depois que você assistir aqui, você assiste lá, tá bom? E eu gostaria de dar mais um recadinho da parte de Deus. Sobre as lojas Rivail, irmãos, que veste o pastor Rubem Gomes há mais de 8 anos, né? E para a glória de Deus se tornou um parceiro, né? Um ajudador desta obra, né? Tem sido uma missão muito importante ajudando esse podcast. Na verdade, irmão, você que ouve as nossas programações aqui, pastor, como é que eu faço para adquirir, né, um dos ternos? Olha, lá não tem só moda masculina, mas moda feminina também, moda evangélica, tá? Olha, entre em contato com o WhatsApp, que está aqui já disponível para você, e eu vou contar algo para você aqui, viu? É sobrenatural o atendimento das lojas Rivail, viu? E ele atende você de uma maneira tremenda. Confira, entre em contato e, se possível, não importa o lugar do Brasil, ele manda pelos correios para você e o atendimento é mais do que especial, amém? Então Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Emílio Marques, fica à vontade, essa casa é sua, é um prazer revê-lo, em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe. Maravilha, maravilha. Pastor Rubens, é uma alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês, nesse estúdio, dentro desse Pod Testemunho, essa plataforma abençoada que Deus levantou aqui na cidade de Campinas e poder, através deste canal, né, Isso. Poder estar aí fazendo menção do nome do Senhor, contando aí os testemunhos daquilo que com certeza vai trazer edificação para a fé de muitas pessoas, livro espiritual, trazer até restituição, esperança, libertação. Eu acredito que essa aí é uma ferramenta muito exclusiva de Deus, dessa forma, pelo meio das redes sociais, e você está sendo esse canal de bênção. Então eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Eu cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Amém. E também eu quero trazer aqui, trago, né, saudações do meu pastor presidente lá de Piracicaba, o pastor Daniel, é o pastor presidente da Igreja Primitiva, né, a igreja a qual eu hoje tenho aí uma cobertura espiritual. Meu pastor também, Douglas Miqueias. Isso, falei com ele, ele é uma bênção. Estou debaixo da bênção dele, né? Eu vim, claro que com a autorização dele, né? Ele deu aí essa liberdade para nós estarmos aqui. Nós que estamos também lá, sendo aí um braço direito dele, não só na cidade de Conchal, mas também em Martinho Prado. Por falar em Martinho Prado, né? Eu não posso esquecer, de jeito nenhum, até cobrou de mim. Falou assim, pastor, não esquece não de nós lá, tá? Nosso irmão Wilson, pensa numa pessoa nobre, é meu filho na fé. Meu filho na fé. E também a irmã Rosana, esse casal que aceitou Jesus, né? Reconciliou, na verdade, já tinha alguns anos que ele estava afastado do Senhor. E lá ele, reconciliando com Jesus, aí abriu a porta da casa dele, virou lá um ponto de pregação, já foi oficializado lá como hoje é uma subcongregação na cidade de Martinho Prado, né? E eu estou lá nessa responsabilidade, mas não posso esquecer dessas pessoas. E também o meu condutor que veio, né, trazendo-nos aqui, que ele faz ele é quase a minha assessoria, tanto ele quanto a sua esposa, que é o nosso irmão Leandro, e nossa irmã Juliana. Olha que bênção. Eu não posso esquecer também, né, da minha esposa, porque aí senão fica ruim, né? A rainha, a missionária Rayane, né? Ela que tem, sido um canal de bênção muito grande na minha vida, ajudando no meu ministério, nessa minha nova trajetória ministerial, lá na cidade de Conchal. E eu agradeço aí a você também, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Acima de tudo, com certeza. Deus em primeiro lugar, porque se não fosse Deus, o que seria de nós, né? Mas eu agradeço a você por mais essa oportunidade aqui, poder falar um pouquinho mais daquilo que nós
vivemos, né? E temos experiência para participar e compartilhar, né? Compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo através desse podcast. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, uma das curiosidades, né, que ficou, né, do outro episódio, eu gostaria de saber, já aproveitar o momento, né? Como foi o seu reencontro com Deus pós-Carandiru? Depois do Carandiru, como é que foi o seu encontro com Deus? Muito bem. Essa pergunta que você está fazendo para mim aqui, ela enriquece minha história passada. Ela enriquece. Porque dentro daquilo que eu tive de experiência, né, no massacre do Carandiru, que foi um episódio que foi notificado no Brasil e no mundo, né? Foi um dos maiores massacres. Você vê que fizeram até o filme, né? Que rendeu aí cartaz nas bilheterias do cinema. Porém, a experiência que eu tive lá com Deus fez com que eu me interessasse um pouco mais a esse respeito, porque eu queria entender o motivo da minha existência, né? Por que Deus me livrou? Por que Deus me deu aquela oportunidade? No meio de centenas de pessoas que perderam suas vidas, inclusive a divulgação foi 111 mortos, né? Sim. Mas o número certo foi 443 pessoas que perderam suas vidas ali, naquele dia, naquele massacre. Então esse privilégio de eu estar vivo hoje aqui, podendo dar esse testemunho, né? Eu queria entender. Porque após eu sair do Carandiru, eu percorri alguns lugares, né, do sistema carcerário. No crime, eles falam Alemanhas, né? Percorreu o sistema, né? E eu percorri. Eu tive alguns presídios, mas dentre um presídio que eu passei, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Experiência essa que marcou minha história, concernente relacionamento com Deus, né? Eu tenho aqui uma experiência que eu nunca mais eu vou esquecer. Após eu sair do Carandiru, eu tive foragido por um tempo, né? E eu voltei de novo, preso, num presídio em Mogi das Cruzes. É uma comarca. E lá naquela comarca teve uma rebelião. A rebelião essa que ela era pacífica, né? Porém, eles tinham ali uma estratégia de algo que depois chegou ao meu conhecimento, tanto meu quanto do parceiro na época que estava comigo, que acabou sendo preso junto comigo. Para entender bem, depois do massacre, eu não aceitei Jesus, né? Apesar de que não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. Sim. Mas eu não tive um encontro com Jesus. Jesus não tinha me chamado no meu coração ainda. O Carandiru pro senhor foi como um despertar. Perfeitamente. Para mim ficar mais pensativo sobre a minha existência. Eu fiz um propósito com Deus lá, na hora do momento do aperto. Se você for ver lá no testemunho do podcast, eu estou contando, né? Sim, sim. Se eu falei que se o Senhor me livrasse, por onde quer que eu passasse, eu ia contar esse testemunho, né? Sim. Mas dentro dos planos de Deus não estava fora essa minha fala, porque isso fazia parte do plano de Deus. Porém, no plano de Deus, ele precisava ainda trabalhar no meu coração, que era para mim chamar eu, né, para sua presença. Então aí agora Deus começou a se revelar para mim. A partir de então, foi nessa prisão que eu tive lá em Mogi das Cruzes. Porque quando nós fazemos uma promessa para Deus, está lá em Eclesiastes capítulo 5, se eu não me engano. É melhor não votar do que votar e não pagar. Porque o Senhor certamente requererá. O Senhor requer de nós. Verdade. Ele requer. E o voto que você faz e você não cumpre é voto de tolo, né? Por isso que é melhor não votar do que votar e não pagar. Mas se você fizer um voto, você tem que pagar o voto. Porque se você não pagar, Deus requer. E quando chegou o momento de Deus cobrar de mim o voto que eu tinha feito, foi assim. Este presídio, ele estava super lotado também, como no Carandiru. Era uma comarca, né? E tinha mais ou menos 800 presos. Para uma comarca era muita gente.
Era muita gente na época. Então, aquela superlotação estava incomodando os presos concernente a quê? A eles conseguirem alcançar os benefícios que a lei, né, concede, que era eles poderem estar saindo para os presídios fora e ter um pouquinho mais de conforto numa cela com mais espaço, menos pessoas, e também facilitar para eles fazer os pedidos de benefício para eles alcançar, então, a liberdade. Ali na comarca fica jogado, esquecido e sofrendo naquela superlotação. E dentro disso, como eu tinha acabado de chegar, né, e naquela vez que eu fui preso, eu estava preso por um crime que eu não cometi. Eu estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada. Tinha acontecido um crime de um assalto, né? E por conta tinha uns 3 meses que eu estava na rua. Por conta do meu antecedente criminal, o senhor. a polícia, na blitz, entendeu que era nós. As vítimas reconheciam que não era nós. Inclusive falou, não são eles. Mas os policiais, eles insistiram em nos levar para a delegacia, para a comarca, né? E inclusive levaram nós, né, eu e o Cristiano, para o interrogatório, né, com a polícia Ugarra. Interrogatório é um lugar onde o preso é levado e lá ele sofre um pouquinho, né, uns apertos lá. Sim. Para poder confessar, né? Confessar o que ele fez. E eu bati firme, porque eu não tinha feito crime, eu bati firme que não, mas os policiais, mesmo não conseguindo arrancar o que eles queriam de mim, com os apertos que eles quiseram fazer lá, eles nos conduziram de volta lá para a delegacia, lá para a comarca, né? Para a comarca. E as vítimas falaram assim, olha, nós não falamos que é você, né? E não tenho nada contra vocês, agora é vocês e os policiais aí. E saíram. E o policial até falou assim, é por isso que muitos bandidos estão na rua aí. Porque esse rapaz aqui, ó, nós já puxamos aqui, ele teve lá no Carandiru. Nossa, ele é um bandido seu perigoso. Passado já estava trazendo uma reflexão negativa, né? Sim. Pra mim naquele momento. Então ele falou pra moça, por isso que tem bandido na rua. Porque nós somos obrigados a soltar ele porque a senhora tá falando que não é ele. E mesmo assim manteve nós lá encarcerados, nós presos. Ficamos presos. Então quando nós fomos pagos lá dentro do pavilhão, ali daquele complexo ali da comarca, logo após isso eles fizeram uma rebelião. Assim que nós fomos pagos. Meu Deus. Então, Pastor, aí deixa começou... eu te falar algo aqui pro senhor. Veio aqui como se fosse uma reflexão de tudo aquilo que o senhor passou lá atrás, está vivendo de novo ali. Muito. Rebelião lá atrás, rebelião aqui agora. Passou alguma coisa na sua mente nesse momento? Passou. Foi a primeira coisa que veio, foi a lembrança do massacre no Carandiru. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou viver isso de novo. Eu não vou viver isso de novo. E dentro daquele momento, eu abaixei a cabeça e fiquei ali preocupado, porque depois que você tem uma experiência como essa, você já sabe o fim que vai dar. E pessoa que nunca passou por isso, não teme o que vai acontecer, não sabe, não tem noção do que eles vão enfrentar. E eu, como já residente, né, sabendo, eu não participava, fiquei assistindo até um dia aquilo. E quando alguns presos veio perguntar por que eu estava preso, eu disse que eu não tinha feito nada. Aí depois chegou no jornal, saiu no jornal, porque eles tiraram foto nossa lá no Garra. Eles tiraram fotografia e nas investigações que eles fizeram lá, interrogando nós lá no interrogatório, lá, dando prensa em nós, eles se convenceram que eu não estava mentindo. Mas eles disseram assim, nós vamos colocar no jornal. Se uma vítima chegar aqui reclamando que vocês fizeram um roubo aqui, aí nós vamos pegar vocês de volta no ponto 5 que vocês vão conhecer o que é o Garra. Então eles publicaram no jornal, eu saí no jornal. E saiu assim no jornal. Quadrilhas de assaltantes é desmantelada em Mogi das Cruzes. E tá lá a minha fotona lá. Meu Deus. Meu Deus. A minha fotona e a foto lá do falecido Cristiano, que era meu parceiro, que logo depois ele acabou morrendo, esse rapaz morreu. O Cristiano, falecido Cristiano. Então, quando chegou
o jornal lá dentro do presídio, e eu tinha dito que eu não tinha feito nada, os presos ficou bravo. Porque eles pegou o jornal e falou assim: você não falou que não tinha feito nada? Aqui, ó. Por que você mentiu pra nós? Aí eu falei: rapaz, você vai acreditar na mídia? Você vai acreditar na imprensa? Eu falei pra você que eu não fiz e eu não tenho nada a declarar pra você. E daí os presos já não gostou muito de mim. Achou que eu fui marrudo na minha resposta. E aí eles quiseram fazer a rebelião e falou assim: quem é a favor da rebelião passa pra cá. E quem é contra a rebelião fica pra lá. Todos os presos foram pra lá. O senhor ficou sozinho? Eu fiquei sozinho. Eu e o Cristiano. Meu Deus. Eu falei pro Cristiano assim: Cristiano, não vai. Não vai. E o Cristiano ficou. O Cristiano, ele era um bandido bem mais pesado que eu. Só pra você ter uma noção, ele tinha 60 homicídios nas costas. Misericórdia. Entre eles, a morte de um policial da rota. Ele tinha matado também um deputado. Ele tinha crimes pesados. E ele era procurado e sentenciado pelo juiz. Se soubesse quem ele era de fato, ele não seria preso, ele seria executado. Porque ele deu trabalho mesmo naquela época, né? Com a sua vida no crime. Ele era um rapaz muito, muito mais pesado do que eu na época, né? E esse rapaz, Deus tinha uma obra na vida dele. Dessa história eu vou contar pra vocês aqui. Olha, ele confiou em ficar perto de mim. Ele não se acovardou em ir pro lado da maioria, ficou comigo. Rebelião? E dentro disso, os presos ficou olhando para mim e o líder, né, do que estava ali conduzindo a rebelião, olhou assim e falou assim: por que vocês não vêm para cá? Vocês são contra a rebelião? Aí eu levantei e falei assim: olha, eu sei o que vai acontecer aqui. Vocês estão fazendo uma rebelião pacífica. Nisso, em cima do presídio, estava policiais, helicópteros voando, sobrevoando, reportagem passando na televisão. E falava assim: o presídio, a comarca de Mogi das Cruzes, está em rebelião. E os presos estão motinados e se recusam a entrar para a cela. Estão reivindicando, aí foi falando lá o que eles estavam reivindicando, os direitos e tal. E isso durou 4 dias. Meu Deus. 4 dias. Então, naquele momento em que eles começaram a dialogar comigo, eu falei para eles: ó, eu vou falar para vocês. Essa forma que vocês estão fazendo não está certa. Vocês estão fazendo errado. Porque o que vai acontecer aí é o seguinte: o choque vai entrar aqui e vai acontecer o que aconteceu lá no Carandiru. Muitos presos vão morrer aqui. E qual é a finalidade? Qual o objetivo? Você não tem um refém aqui para poder negociar. Vocês querem negociar o quê? Fazendo greve de fome? Vocês não vão conseguir nada com isso. Aí ele falou assim: você sugere o quê? O que você sugere? Aí eu peguei e falei para ele o que eu sugeria. Falei: ó, para com isso. Vamos todo mundo para a cela. Nós vamos tomar umas borrachadas. Sem problemas. Toma umas borrachadas, entra para a cela. Deixa passar uns dias, nós vamos ficar sem visita, porque isso daqui, com certeza, eles vão tirar visita. Deixa eles achar que tá bom. Só que nisso, os policiais estão ouvindo eu falar e eu não tava vendo em cima. Deixa correr aí do jeito que tá. Vamos fazer de conta que nós se arrependemos. Aí, quando tiver tudo tranquilo, quando abrir a tranca, eu me apresento como o líder para fazer o que é o certo fazer. Na primeira oportunidade. Quando abrir a tranca, nós tomamos a carcereira, o delegado, quando ele entrar, e já pega de refém, entendeu? E aí toma a cadeia e aí sim nós vamos negociar. Porque nós temos com quem negociar. Aí os presos embaixo, ouvindo isso, achou interessante a minha forma de falar, de liderar. Achou que era mais conveniente. Porém, um outro grupo achou que não. Aí fizeram uma votação. Vamos fazer uma votação. Quem achar que ele tá certo, vota nele. Quem achar que o Aranha, até lembrei o nome do rapaz, Aranha, o Aranha tá certo,
E o pau queimado era 2. Aranha e pau queimado. E o pau queimado, tá certo? Volta no pau queimado. Então, vai ser feito da forma do que o que for eleito. Tá certo? Aí eu falei, tá certo. Quando eu falei, tá certo, algo falou pra mim assim, dá uma olhada pra cima. Aí foi quando eu olhei e vi os policiais olhando pra baixo. E vendo toda a cena. E balançou a cabeça assim, fez assim, e falou assim pra mim assim, ó. Você vai ser o primeiro que vai morrer. Aí eu lembrei lá do Carandiru, falei, meu Deus do céu. Os líderes todos daquela época lá do massacre do Carandiru, que liderava dentro do presídio, não rebelião, mas porque naquela época não era facção criminosa, era comissão. Né? Era comissão, não era facção. Então a comissão era o quê? Era o esporte, né? Era o esporte, a boia, a faxina, que são o controle. A boia é o coração da cadeia, né? Que comanda ali a cadeia. Mas esses aí formavam ali a comissão para resolver os problemas internos ali. Que acontece dia a dia no presídio. Sim. Entendeu? Então não era nesse tempo. Nesse tempo, o tempo era diferente. Era diferente. Então, quando a polícia entrou, eles foram para matar quem? Eles entraram para tirar a vida de quem liderava a faxina, a boia. Sim. Que eram os líderes, né? Naquela época. Não era da facção, era líder de faxina, de boia, de esporte. Esses aí morreram tudo na época. E é pessoas que estão tirando muita cadeia, que tem muita condenação, muita pena para tirar, né? Então ali eu me coloquei como fosse um deles. Quando eles entrassem, eu não estou liderando, então é o primeiro que vai morrer. Naquela hora eu falei, meu Deus, esse cara vai me matar. Aí eu já mudei de ideia ali na hora, eu dentro de mim falei, e fiz uma oração, falei assim, Deus, olha, pela segunda vez, Deus, eu não sou digno não, me perdoa porque eu sou pecador, mas eu não quero ser eleito. Eu não quero ser eleito para liderar nada. Porque eu já vi o filme acontecendo, né? Sim, para me matar. Devido... O choque que eu sobrevivi do massacre voltou de novo. Aquele choque que eu tive no massacre voltou de novo. Porque eu falei, nossa, ele falou que eu vou ser o primeiro. Meu Deus, não vai ter. E eu então abri mão daquilo dentro de mim e falei, se o senhor, eu sei que eu não estou certo, mas eu peço ao senhor que o senhor coloca nos corações de todos os presos para votar no rapaz. Eu não quero ser líder de nada. Me perdoa. Eu falei assim, aí saiu a votação. Saiu a votação, eles levantaram lá, chamaram, falaram, vamos ver aí quem é que vai estar liderando e tal. Aí puxou lá, fez a votação, viu? Ó, felizmente quem ganhou mesmo foi o pau queimado e o aranha. Então a rebelião vai ser pacífica. E eu falei, eu fiz assim um ar assim de Nossa, vocês não sabem que fazer. alívio. Não é alívio não. Eu fiz o ar de que eu não gostei de ter perdido. O senhor fez uma cena. Mas lá dentro eu tava agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, que eu não queria. Eu queria isso mesmo. Porque eu não podia transparecer para os presos, né, essa fraqueza. O orgulho do homem, né? Tava ali no Emílio Marques. Mas eu fiquei ali agradecido a Deus. Mas no quarto dia, para resumir, eu quero pôr uma vírgula aqui, abrir um parênteses. Assim, o Evangelho de São Mateus, o capítulo 22, o versículo 14, fala sobre muitos são chamados, né? E poucos são escolhidos. A chamada para o cristianismo é uma coisa. Agora, a chamada específica é outra coisa. Porque chamado para ser escolhido para Deus, para morar no céu, é um mistério. Mas o chamado para uma obra específica é um outro mistério de Deus. E quem tem chamado para uma obra específica, ele precisa viver experiência com Deus. É por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, né? Sim, e poucos são escolhidos. Né? Então, no meio de muitos que Deus chama, Deus escolhe
algumas pessoas, e eu era um escolhido. O senhor ali. fala sobre propósitos. Eu vi o senhor falando um pouco antes de que as pessoas têm que suportar o processo para viver o propósito. Sim, Se você abandonar o processo, você nunca vai ver o propósito. O senhor está falando sobre o propósito de Deus na sua vida. Foi diferente do chamado que o senhor está falando. Perfeitamente. Eu estava vivendo, ali era um processo, né, para viver o propósito de Deus na minha vida, dentro do meu chamado específico. Porque eu tenho uma chamada específica. Mas essa chamada específica exigia eu viver um processo. Porque o processo ia ser um aprendizado de uma experiência com Deus, para quando chegar o momento de eu viver o propósito, eu não tripidar em nenhuma situação, mas tendo propriedade. E como é que foi para o senhor isso, pastor? Como é que foi para o senhor essa experiência? Essa experiência, ela mexeu comigo pelo fato do seguinte. Hoje, né, depois que eu conheci a palavra de Deus e estudei a Bíblia um pouco, eu pude ver as histórias da Bíblia e ver que realmente isso, a minha fé foi lá em cima, não por ler, por ter vivido antes de eu ler. E entender agora o que foi que eu vivi o meu processo. Quer ver? Nesse dia, quando os presos, no quarto dia, já vou para o quarto dia, os presos já estavam nos seus limites. Sim. Tinha preso que estava tendo convulsão, porque não era para comer, não tinha comida. As marmitas vinham, devolvia, jogava tudo fora. Ninguém podia comer. Então só liberava beber água. Chegou uma hora que começou a dar convulsão. E não tinha como sair lá de dentro. Então estava dando convulsão nas pessoas. Aí aconteceu o seguinte. Eu sentado, com todos os presos ali, desanimado, fraco, com fome, né? E as polícias entra, não entra, invade, não invade. Vendo a decisão dos presos. O que eles iam fazer? O que eles iam resolver? Se eles iam entrar em uma concordância de voltar para a cela, ou se eles iam continuar resistindo isso. Eu olhei para o Cristiano, né? Ele estava sentado de cabeça baixa. Foi a minha primeira experiência que eu tive. Aí do nada, eu olhei para ele e eu vi um caixão. De olho aberto, eu vi um caixão. E ele estava dentro do caixão. Meu Deus. E ele estava usando o terno que ele comprou num assalto que nós ia fazer. Um assalto a banco. Que nós ia fazer na época. Mas na visão ele estava com aquele terno, mas ele estava dentro do caixão. Quando eu vi aquilo, aí uma voz falou para mim assim, conte para ele. Na hora eu respondi para a voz, eu não, e virei o rosto de lado. E virei o rosto de lado, não querendo ver mais a visão. E a voz falou assim para mim, eu nunca tinha lido essa passagem. Falou bem assim para mim, se você não contar para ele, eu demandarei o sangue dele sobre a tua vida. Meu Deus. Agora eu, um bandido, sendo usado como um profeta. Para falar para um outro bandido. O que Deus estava mandando eu falar. Meu Deus. E como por isso que a Bíblia fala sobre a escolha, né? Sim. Antes que você existisse, eu te escolhi. Antes que você nascesse, eu te chamei pelo teu nome. Desde o ventre da mãe. E eu estava ali, as minhas primeiras experiências com Deus. No meu chamado específico de profeta. Eu peguei e fiquei com temor a ponto de que eu falei assim, eu vou ter que falar para ele. Por que eu temi de falar para ele? Eu disse há pouco que ele tinha 60 homicídios. Sim. Eu falei, se eu falo que ele está no caixão, que ele vai morrer, ele podia pensar que eu sei de alguma coisa, ele ia querer saber de mim como que eu ia morrer. Porque ele era assassino nato. Aqueles que matavam só para ver o tombo. Uhum. Qualquer coisinha, aquele rapaz estava matando as pessoas. Eu falei, como eu vou falar isso para ele? Aí eu fiquei pensando uma forma de falar, mas eu falei, eu tenho que falar. Aí eu falei assim, Cristiano, você acredita em Deus? Ele levantou a cabeça assim e falou, eu acredito.
Aí eu falei para ele assim, dá uma olhada pro céu. Ele olhou pro céu. Falei, tá vendo esse céu? Um dia esse céu vai se rasgar. Sabe esses povo que anda com a Bíblia na mão, falando de Jesus, evangelizando as pessoas? Esse povo, ele está certo. Eles pregam que Jesus vai vir buscar a igreja, né? Vem buscar o povo dele. Um dia isso vai acontecer. E se eu e você não se arrepender antes desse dia, nós vamos morrer e iremos ir para o inferno. Eu vi de falar que ele ia morrer, eu falei, nós iremos morrer e nós iremos para o inferno. Aí ele falou assim, rapaz? Eu falei assim, Você não sabia disso, não? Ele falou assim, não. Nunca ninguém falou isso para mim. Eu falei assim, então, mas é verdade isso. Eu e você tem que se arrepender. Eu vou te falar uma coisa aqui para mim. Você promete uma coisa para mim? Ele falou assim, o quê? Não mata mais ninguém não, rapaz. Aí ele falou assim, não, mas tem aqueles caras lá. Então você sabe aquela situação. Eu falei assim, então, mas perdoa isso. Sai fora disso. Não mexe mais com isso. Aí ele falou assim, não, é o seguinte, ó. Quando tá para acabar a rebelião, eu já conversei com o delegado. Você viu aquela hora que eu fui lá? Eu falei, sim. Eu já combinei, tá tudo certo. O delegado vai dar 30 minutos para nós fugir. Eu dei um Gol GTI, um Tempra para ele, e mais uma importância de tanto em dinheiro. E ele aceitou. E nós vamos embora. Aí nós vamos naquele assalto lá que nós ia lá na Bahia, lá, do banco que nós ia roubar. Aí eu olhei para ele e falei assim para ele assim, Cristiano, deixa eu falar uma coisa para você aqui, filho. Eu não vou, não. Você não vai na fuga? Eu falei assim, não. Por que você não vai? Eu vou sair pela porta da frente. Mas já tá tudo certo. Você tá sabendo o que vai acontecer aqui? Eu falei assim, mais ou menos. Ó, hoje é o último prazo. Tá vendo aqueles cantos ali, ó? Cada canto do presídio tem uma banana de dinamite. Se der meio-dia de hoje, eles não reivindicar o direito que os presos estão falando, sabe o que eles vão fazer aqui? É um genocídio. Eles vão explodir as bananas de dinamite. Vai morrer nós tudo. E os policiais que estão em volta aí no quarteirão, num raio de não sei quantos metros aí, vai ser um estrago. Vai ser um estrago. Nós temos que torcer que o prefeito dá o direito desses presos, de todos nós aqui, porque se ele der, aí a rebelião acaba. E isso não acontece. Só que isso nós não pode falar mais para ninguém, tem que ficar só entre nós aqui. Porque tem preso aqui que não sabe que vai acontecer isso. E tem preso que pode falar isso lá pro carcereiro com medo, e aí frustra o plano. Aí eu falei, tá certo. Mas é isso que eu falei para você. Tá bom. Aí quando ele falou isso, me veio mais um temor. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Aí eu abaixei a cabeça e falei com Deus. Falei assim, Deus, se o Senhor ainda tem algo comigo nessa terra, eu quero um sinal. E o sinal é esse. Me tira daqui. Agora. O senhor apelou mais uma vez. Mais uma vez. Quando eu falei assim, demorou 5 minutos. Eu já não lembrava mais que eu tinha falado com Deus. O delegado chega lá na frente da tela, assim, do presídio, e fala assim, Emílio Marques Silva Filho. Eu falei, fala comigo. E fui lá falar com o delegado. Ó, bonde pra você. Penita do Estado. Você não precisa responder pra mim agora não. Vou dar 5 minutos pra você pensar. E foi pra lá. Quando ele foi pra lá, eu não lembrei que eu tinha falado com Deus. Deus, me tira daqui agora. Aí os presos levantou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Eu vou falar com o delegado agora. E a oportunidade está aberta. Quem precisa de médico pode sair. Esses que estão caindo aí no chão aí com convulsão, pode ir tudo. Vocês vão ter 5 minutos para sair. Aí foi e falou com o delegado foi e abriu o portão. E saiu. E foi saindo, e foi saindo, e foi saindo, e foi saindo, e foi saindo. Todos que estavam machucados foi levando e foi arrastando pelo chão, e foi levando para fora, depois fecharam de novo. Aí o preso falou assim, o pau queimado e o aranha. Ó, a partir de então, ninguém mais
pode sair. A partir desse momento, acabou a oportunidade de alguém sair daqui. Se alguém se manifestar em querer sair, vai entrar na faca. Será executado. Qual foi a estratégia que Deus deu ao Senhor para sair dali, daquela situação? Eu já ouvi falar assim que Deus complica, né? Descomplica e depois explica porque complicou. Agora vem aí o impacto da minha experiência com Deus. Quando eles falaram assim, eu entendi aquela mulher adúltera quando os pegaram ela em flagrante, que ficou sem saída porque a lei falava que tinha que ser apedrejada. Eu entendi o que aconteceu com Israel quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho e quando ele olhou estava fechado e atrás estava vindo Faraó. Que sentimento horrível é esse? Porque lá no Carandiru foi um momento de um acontecimento que não deu para refletir tanto como eu tive oportunidades ali que eu podia ter saído, né? Eu não podia ter saído. O orgulho do homem atrapalha muitas oportunidades que Deus dá para ele. E eu, por meu orgulho de bandido, saí no meio de uma rebelião, sobrevivente do massacre do Carandiru, agora uma rebeliãozinha lá, numa comarca, saí do meio dos presos lá, com medo de quê? E naquele orgulho, aí agora eu tive que ter a experiência com Deus. E quando eles acabaram de falar e dar a sentença que quem fosse sair ia entrar na faca, quem me chega lá na chapa para perguntar de novo? E aí, o que você decidiu? Você vai sair lá para ir para a penita do Estado ou você vai ficar? Quando ele chegou e perguntou para mim, aí, Emílio, o que você decidiu? E aí, pastor? Aí eu falei assim, se eu falar que eu vou sair, a faca vai comigo. Quando eu fui falar, aí eu falei assim, eu pensei para falar, eu ia falar para ele assim, não, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Quando eu falei assim, pensei assim, Deus tomou um irmão que era crente lá dentro e ele veio até a mim, marchando, e falou assim, você não vai aceitar essa oportunidade. Você não vai aceitar essa oportunidade, rapaz. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Mas falou de um jeito tão forte. Ele ficou vermelho, ele era branco, ficou vermelho. Numa autoridade que eu nunca tinha visto, que eu senti mais medo dele falando do que dos presos que estavam com as facas na mão. Aleluia. E naquele momento eu olhei e falei assim, não, eu vou aceitar. Quando o delegado chegou, eu falei pro delegado, sim, eu vou aceitar. Eu vou. Aí ele deu a volta na galeria para ir lá na frente para abrir. Quando eu estava lá no fundo, para mim chegar até o portão, eu tinha que passar pelos presos. Os presos todos se levantou e todos pegaram a faca. Todos pegaram a faca na mão. Eu falei assim com Deus, assim. Eu falei assim, Deus, eu sei que eu errei com o Senhor. Não cumpri meu voto. Estou aqui. Se for meu momento de eu partir, eu peço perdão dos meus pecados. Isso eu posso tomar minha alma e meu espírito nas tuas mãos. Mas, todavia, eu vou acreditar que o Senhor vai ter misericórdia de mim. E eu vou passar. Me cobre com teu sangue. Quando eu falei assim, a mesma segurança quando eu tive lá no massacre do Carandiru, eu tive de novo. E aquele medo que veio, porque vem, né? Sim. Os presos tudo com a faca na mão. Em rebelião ninguém assina, porque rebelião é assim. Se tiver uma rebelião no presídio e morrer alguém, ninguém assina. Não tem, falar assim, eu vou assinar esse homicídio. Não. E outra, não ia ser um preso só, ia ser todos os presos esfaqueando. E eu peguei e fui andando. E eles abriram com o Mar Vermelho. Foi abrindo o espaço para me passar. E só eles rosnavam, bramavam. Meu Deus. Rugiam os dentes. E eu passando firme. Aí eu podia ir direto. Eu parei, fui ousado. Eu parei aonde os cristianos estavam. Eu falei assim, Cristiano. Aí ele falou, você vai pra onde? Eu falei assim, eu tô indo pra Penida do Estado. Não vai, nós vamos ir embora, eu não tô falando pra você. Tá tudo certo pra ir embora. Eu falei assim, não, fica com Deus. Cristiano, deixa eu falar uma coisa pra você.
não mata mais ninguém. Me espera até eu sair. Você promete? Aí ele ficou olhando pra mim e falou, eu prometo. Aí ele começou a chorar. Eu falei assim, rapaz, não chora, você tá no presídio, olha os bandidos te vendo aí. Aí ele me deu um abraço, tirou uma correntinha do pescoço e me deu. Falou assim, ó, leva esse presente aqui. Foi uma despedida dele ali de mim, porque já estava tudo certo, o diabo já tinha armado laço para tirar a vida dele. E ele me deu, eu coloquei ali aquela correntinha, né? E despedi dele e fui. Passei a galeria e fiquei num lugar chamado Corró. É um lugar onde o preso que chega fica esperando para entrar para dentro do presídio. E eu ali, sentado esperando a remoção para ir de bonde. Aí passa lá na televisão. Tava assim a televisão, né? Uhum. E eu vi quando falou assim, e os bandidos motinados em Mogi das Cruzes continua, né, com a rebelião. E o prefeito não reivindicou os seus direitos. Meu Deus. Quando eu ouvi aquilo, eu lembrei das bombas que estavam lá, as bananas de dinamite. Por que eles não queriam que saísse mais ninguém de lá? Porque eles temiam que quem saísse viesse contar lá para as polícias o que estava o plano deles, né? E eu, como um bandido que na época era bandido, tinha um lema, não gostava de cagueta, né? Estuprador, cagueta. Essas pessoas eram discriminadas e não tinha conceito nenhum dentro do crime, né? De um presídio. E eu, por minha vez que eu era bandido, que eu era criminoso, né? Eu não gosto de falar muito isso, mas hoje eu vou falar aqui. Eu fiz parte, né, do começo da história da facção criminosa. No tempo de quem era e quem não era, o cabelo voava. O pacto era de sangue, não era como é hoje, né? E papel. E no tempo do Paixão do Calói, esses dois morreram, né? E nesse tempo eu já comecei a ver também o que era o crime. Quero falar um pouco sobre isso. Sim. Por quê? Porque, incrivelmente, Paixão e Calói, eles eram como fossem irmãos. Parceiros, leal, né? E, incrivelmente, em tantas chacinas que teve dentro de presídio, inclusive uma que aconteceu na Pedra do Estado, no dia de visita, foi a primeira chacina no dia de visita, porque a visita era uma coisa primordial. Tinha que ter todo o cuidado. No meu tempo era assim, né? Naquele tempo, visita, não podia vacilar no dia de visita, porque senão, no final, era certeza que se não desse seguro, era morte mesmo, né? Então, aquele rapaz, ele tirou vida de pessoas no dia de visita. Fazia parte da facção criminosa. Ele era um dos fundadores, né? Do PCC. E esse rapaz tirou a vida de quem? Do Calói. Meu Deus. O demônio manifestou nele e ele virou simplesmente, depois de matar 6 pessoas no presídio, logo em seguida, os dois matando junto, ele virou assim e falou assim, Calói, o Exu te chama. Só falou assim e deu um monte de facada no Calói. Depois de um tempo, ele também se matou enforcado. Meu Deus. E eu fechei com esse pessoal, não gosto de ficar falando muito sobre isso, mas só para vocês saberem um pouco, né, da minha história, que foi pesada. Realmente da onde foi que Deus me tirou, né? Eu não gosto muito de ficar falando testemunho, né? Eu gosto de dar testemunho. Mas Deus me tirou de um meio pesado. E ali já também mostrando para mim quem eram as pessoas, né? As minhas decepções começaram a surgir aí. Porque eu vi que realmente a lealdade não existia entre uma pessoa e outra, né? O que dava na cabeça o camarada fazia. E o crime não era organizado naquela época não, tá? Naquele tempo era dente por dente, olho por olho, né? Depois mudou. Ficou um pouco melhor nessa parte, porque aí passou a ter uma certa organização. Esse tempo era o tempo que tinha general, né? Que depois de um tempo começou a se chamar de disciplina, e depois passou agora para JET, e assim vai, né? Houve muitas mudanças desses tempos para cá. Houve muitas mudanças. Mas no meu tempo era o tempo do general, que tinha general. Então, nesse dia lá, quando eu estava lá no Corró,
eu lembrei dessas bombas que ia destruir, que era os bananas de dinamite que ia explodir. E eu falei, se eles não reivindicar, vai explodir, não vai adiantar nada, vai explodir eu aqui também. Aí eu fiz uma segunda oração. Era 11 horas e 45 minutos, faltava 15 minutos para explodir a bomba. Eu pedi para Deus assim, eu falei, Deus, eu sei que eu sou um pecador. O Senhor já mostrou para mim que o Senhor é comigo, que eu pedi para o Senhor me tirar de lá. E o Senhor está me tirando. Mas eu vou sair daqui. Possa ser que eu saia antes da bomba explodir, eu vou embora. Mas aqui ficou esses presos. Mais de 400 presos. Estavam 800 presos. Um lugar que era para 400 presos estava super lotado naquela época. Demais. E eles vão morrer, Senhor. E são almas preciosas para ti. E eu peço em nome de Jesus, tem misericórdia dessas almas e toca no coração desse prefeito. Aí quando faltava 5 minutos para a bomba explodir, aí sai no jornal. E nesse momento, o prefeito de Mogi das Cruzes acaba de reivindicar o direito dos presos. Tava um silêncio lá dentro do presídio, com aquela tensão sobre a explosão. Uhum. Aí já viu falar, quando o Corinthians faz gol, não faz aquele barulho? Mesma coisa. Pensa num barulho de alegria. Todo mundo ficou alegre. Todo mundo ficou contente ali. Aquele grito de alegria. E eu também tive paz ali na minha alma, porque não vai explodir a bomba. Deus. E ali eu chorei, né? Chorei e vi que realmente Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, né? Porque ele falou comigo e ele falou comigo a viva voz. Assim como eu estou conversando com você. Eu creio. E que se ele não tivesse manifestado na minha vida naquele dia, hoje eu não estaria aqui nesse estúdio. Acredito. Ô, pastor, deixa eu falar para o vocês. senhor. Após esse cenário aí de Mogi das Cruzes, aconteceu mais um momento ali de vida com Deus, né? Deus falar com o senhor. Depois desse fato? Sim. Aí já estava bem perto já de eu ter um encontro com Jesus. Já estava bem perto já de eu ter um encontro com Jesus. Porque eu fui transferido lá, né, para a Penita do Estado. E lá na Penita do Estado, quando eu cheguei lá, chegou a hora da cobrança de Deus, daquilo que eu falei. Quando votares, é melhor pagar do que votar e não pagar. E como eu já tinha passado por aquele presídio, eu tinha feito umas cenas meio pesadas de uns acontecimentos que teve lá, que eu não vou relatar aqui, né? Era para mim ter ido para o anexo, Taubaté. Anexo é um presídio, vou falar aqui para vocês entenderem, né? E para os ouvintes também, né, entender o que eu estou falando. É um presídio que eu nem sei se existe mais esse presídio, mas ele é um presídio que ele só recebe preso que oferece perigo para a população carcerária. Ele não está apto a viver dentro do cárcere. Ele é considerado como um bandido de alta periculosidade. Certo? Ele fica numa cela sozinho, né? Naquela época era assim, só desorba, sem sapato, sem chinelo, sem camisa, e dorme na pedra, não tem colchão. E não tem um banheiro também, só tem um buraco lá. E toma sol. O sol é 2 horas de sol, uma vez por mês. Meu Deus. Recebe carta, parece que era naquela época era de 3 em 3 meses. E visita parece que também era de 3 em 3 meses. E a visita, quando vinha visitar, os que tinham que ficar, parece que 1 metro de distância. E se chegasse para dar um abraço, era o primeiro aviso. O segundo aviso, o terceiro, eles tiravam e quebravam na canada de ferro. Naquela época era canada de ferro. E chamava Meu bolacha. Deus. Bolacha era uma rodelinha que tinha lá. Cada bolacha daquela é 6 meses. Se ele for lá para ficar 1 ano, aí ele pegava uma bolacha de 6 meses, então ia 1 ano e 6 meses. Para ele voltar de novo para o cárcere normal. Isso está mostrando que ele já recebeu a disciplina, que ele melhorou e que agora ele está apto a viver no cárcere. É um presídio de castigo, vamos dizer assim, né? Então era para lá que eu ia, na situação que aconteceu. E eu consegui escapar porque eu sempre fui discreto. Essa pessoa, eu não gostei muito de falar na gíria, né? E eu sempre fui discreto.
Mas as coisas que aconteciam e que eu estava na liderança lá, ninguém sabia que era eu. Ninguém imaginava que estava no meu comando. Ninguém imaginava. Então, até o diretor do presídio não imaginava isso. Ninguém acreditava que era o senhor que estava causando tudo aquilo. A situação. E teve uma situação que, quando eu fui embora, ele descobriu. Porque os cagueta que tinha lá, criou, acho que, coragem e contou. Eu não sei quem foi que falou, mas quando eu cheguei nesse presídio, o diretor ficou sabendo que quando eu cheguei, meu apelido era Maguila da PT. Eu não gosto de ficar falando, então hoje eu vou falar, Alberto. A primeira vez que eu falo isso, Sérgio Souza. Ex-Maguila da PT. Porque tinha 3 Maguila lá, e como eu tenho uma tatuagem de uma PT tatuada na perna, aí eles diferenciavam falando assim, o Maguila, que Maguila? O Maguila da PT. É a tatuagem na perna. Assim que me identificava, né? E aí, Maguila da PT tá aqui, atracou na ilha. Aí o diretor já fez a represária, mandou levar eu lá. E aí chegou a hora de resolver essa situação passada que passou batido, mas não desapercebido. E dentro disso, eu fui... Foi uma represária que eu sofri. Por quê? Porque eles tiraram eu fui lá como fosse um tratamento médico. Né? Um tratamento médico. Eu tinha que voltar de novo para a comarca. Sim. Mas eles não deixaram, não. Como eu já era da Coesp, né? Eu tinha já a matrícula, né? Não era mais prontuário, era matrícula. Minha matrícula era 90.977. 90.977. Era a minha matrícula. Aí aconteceu o quê? Que eles me pegaram. E aí o negócio ficou feio. Pensa num pau que eu tomei. Meu Deus. Pensa num pau que eu tomei. E o diretor ainda falou assim, ó, pode quebrar ele e se morrer pode deixar que eu assino. O diretor falou. Eu apanhei. Mas eu apanhei. E eles queriam colocar um crime em mim para acabar comigo e ainda queria que eu faça uma coisa lá de um outro companheiro que estava lá dentro do sistema, que tinha nome também, que como se eu tivesse caguetado ele. Aí nisso eu saí na pancada no braço com eles, porque eu falei que não, quando eu ia, eles iam falou que eu vou assinar que você falou isso, sendo que eu não tinha falado, né? Para jogar um preso contra o outro, né? E o preso cai nessa, o preso acredita. Aí depois aí sai a destruição, né? Lá dentro sai a destruição, eles não querem saber. E ele quis fazer isso antes de jogar eu lá dentro. Sabe o que aconteceu? É que eu tomei um pau daqueles mesmo, que eu fiquei de um jeito que eu não conseguia nem me acudir mais. 8 polícia do choque. Mas pegou mesmo pra valer. Bateu. A ponto de minhas costas nascer tipo um cupim. Como fosse um cupim que ficou inchado assim, que balançava aqui. Meu Deus. E aí, quando eu tava apanhando, que eu não aguentei mais, a dor, que eu não tinha mais o que fazer, eu fiquei lá caído, eu falei assim, Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Aí o líder da equipe, o choque, falou assim, porque você é burro. Só que eu não perguntei pra ele, eu perguntei pra Deus. Então ele falou, eu ouvi porque eu não era surdo. Entrou no ouvido e saiu no outro. E eu fiquei esperando a resposta e uma voz falou comigo. Você lembra o que você me prometeu a última vez que eu te tirei desse lugar? Deus estava cobrando o senhor, parceiro. Requereu. Porque eu tinha feito, né, o propósito com Deus. Que eu falei que quando eu saísse, e eu não cumpri. Quando Deus falou assim comigo, ó, meu irmão morreu, eu não chorei. Minha avó morreu, eu não chorei. No massacre do Carandiru, eu não chorei. Eu caí na mão do Garra, eu não chorei. Passei lá no Carandiru, passando pelo corredor polonês, apanhei, representando o crime dentro do sistema carcerário em várias missões, não só dentro, mas fora do sistema também carcerário, em situações que qualquer pessoa choraria na situação, eu também não chorei, mas quando Deus requereu de mim aquele momento, eu chorei igual criança, que eu lembrei, e eu chorei. Quando eu comecei a chorar dentro de mim, arrependido, na mesma hora que elas estavam batendo, que eles não paravam naquela fala minha, Deus manifestou em 2 guardas que estavam batendo, dos carcereiros ali. E começou a tirar eles de cima de mim, falando, já era, chega. E os que não paravam começaram a entrar em confronto, e eles começaram a brigar entre eles. Mas eles pararam de me bater. Por quê? Porque já chegou o limite. Eu queria só que você reconhecesse. Glória a Deus. Ali parou. E eu fui transferido dali, em vez de ir para Taubaté, eu fui para detenção de Hortolândia, que hoje chama-se Penitenciária 3.
E lá na detenção de Hortolândia foi que eu tive o encontro com Jesus. Aleluia. Foi lá na detenção de Hortolândia que eu tive o encontro com Jesus. Como que foi essa experiência com Deus, pastor, nessa penitenciária de Hortolândia? O senhor teve que passar por mais um processo, mais uma cobrança de Deus, ou o senhor realmente entendeu? Puxa vida, interessante, viu? Porque quando nós fomos... Muito bom. Quando eu cheguei na detenção de Hortolândia, eu não fui sozinho, né? Foi alguns presos comigo. Entre eles, eu lembro do nome do Rubinho, né? Que Rubinho ele foi uma pessoa que me chamou bastante atenção. Ele é uma pessoa que eu vi que ele tinha temor a Deus. A cadeia dele era 90 anos. 90 anos. Tinha um outro preso que a cadeia dele era 105 anos. E o outro eu não lembro quanto que era. Mas o que tinha menos cadeia era eu, que era 10 anos e 2 meses. Que eu tinha para cumprir de pena, né? E aí, quando chegou lá, um gemado no outro, nesse presídio, nós fomos pagos numa cela chamada solitária. Uma cela de castigo, você não fala com ninguém. E nós ficamos todos juntos ali. Numa noite eu tive uma visão. Umas 3 horas da manhã, eu tive uma visão. E a visão que eu tive era que a terra estava rolando como um rocambole. Vinha rolando como um rocambole. Mas pegando fogo. E a parte que não estava pegando fogo, que era uma parte bem pequena, estava eu e eu vi a minha mãe, minha falecida mãe. A irmã Norma. Aquela que orou por mim, é um dos motivos da minha existência. Sim. E na visão, quando eu via minha mãe, eu dizia para ela, mãe, arrependa dos teus pecados, porque não vai dar tempo para mais nada. Quando eu acordei naquela visão, eu acordei como se fosse real. Assustado, mas minha mãe é uma serva de Deus. Então, eu entendi que não era minha mãe que tinha que se arrepender, era eu. Porque eu que era bandido. Ali eu já peguei, fiquei tenso com aquilo, e eu não consegui dormir mais, esperei amanhecer o dia, não pude acordar os presos, porque são 3 coisas que na cadeia ela é tratado como sagrado, né? O momento da alimentação, um momento de oração e o sono, né? Esses 3 momentos na cadeia é sagrado. Não pode incomodar, né? Então eu deixei eles dormir ali, não incomodei. Quando eles acordaram, a primeira coisa que eu falei para eles vieram, ofereceram para mim cigarro, eu não quis. Aí vieram, ofereceram para mim maconha, eu não quis. Aí chegou cocaína lá pelo guichê, né? Que os presos traziam, né? Quando a gente chega no presídio. Aí eles vêm fazer presença, né? Quando tem conceito no crime é assim, né? Os companheiros chegam e aí quando ia chegando, eles ofereciam, eu falava não. Aí chegou na cocaína, eu também não quis. Aí chegou na Maria Louca, né? Maria Louca é conhecida, é a cachaça de cadeia, né? Que eles fazem, né? Destilada, tirado lá dentro. É a meiota. Famosa meiota. Bom, quem estiver me ouvindo aí já tirou uns dias sabe o que eu estou falando. O que é meiota, né? As garrafinhas com aquela porção, né, de destilada dentro da cadeia de álcool, né? A Zulu. Famosa Zulu. Aí ele veio, né? E ofereceu a Zulu. Isso aí é luxo na cadeia. Rapaz, para tomar isso tem que ser diretoria. Tem que ser conceituado, não é qualquer um que bebia. Naquela época ainda podia, né? Porque teve um tempo que não pôde mais, né? Proibiu, o crime proibiu esse tipo de droga na cadeia, né? E aí eu dispensei. Quando eu dispensei que eu não quis beber, o preso olhou para mim e falou assim, mas o que está acontecendo com você? Eu ofereci cigarro, você não quis. Eu ofereci maconha, você não quis. Eu ofereci cocaína, você não quis. Eu ofereci corote, você não quis. Você vai virar crente? Ele percebeu. Aí eu fiquei bravo quando ele falou aquilo, porque eu era um bandido muito não gosto de ficar falando muito não, mas eu era problemático, né? Ele falava que eu era Exu bravo. Isso aí é Exu bravo. Eu levantei assim, falei pra ele assim, viu, deixa eu falar pra você aqui, não tem gente que vira espírita, outro vira macumbeiro, outro vira feiticeiro. Se eu virar crente, você tem alguma coisa contra? Aí ele parou e falou, não, calma, eu só tô falando mesmo, porque eu não tô entendendo você aqui. Eu falei, não, rapaz, eu simplesmente não quero. Eu falei que eu não quero. Só que eu não quis falar pra ele o que tava acontecendo dentro de mim. Aí eu disse pra eles aqui, ó, você quer saber da maior? Já que vocês estão falando isso, eu vou dizer, esse é o bonde da última oportunidade. Aí todos pararam. Como é que é?
como assim? Bonde da última oportunidade. É o bonde da última oportunidade. Ó, eu vou ter uma oportunidade. Você vai ter uma e você vai ter uma. Cada um vai ter uma oportunidade. Mas vai ser a última oportunidade. É o bonde da última oportunidade. E a minha, eu já decidi. E já peguei. Aí o outro falou assim, e a minha também eu peguei. A minha eu também peguei. Cada um falou que pegou a sua. Mas não entendi o porquê. Não sabia o porquê. Aí, mas o Rubinho que eu falei, foi o que me chamou a atenção. Veio no particular conversar comigo depois que nós fomos pagos, né? Aí perguntou, você vai pra onde? Você vai pra Boia? Onde você vai? Eu falei assim, eu não sei, ainda tô indeciso. Por quê? Porque quando eu chegava na cadeia, a primeira coisa que eu fazia era ou ia pra Boia ou ia pra faxina. Era esses dois lugares que eu ia. Por quê? Porque lá é onde estava o crime organizado, né? Pra ficar comandando a cadeia, ficar solto, se fosse uma penitenciária, ficar no branco. Porque tem o vermelho, tem o amarelo e o branco, né? O branco é a porta aberta, a cela aberta. Você tem acesso, você entra, sai, para fazer os corre, aquelas coisas lá dentro da cadeia. Não tem, que eu sempre, quando eu estava no crime, eu gerenciava tráfico, essas coisas. Eu tinha que estar solto para me poder fazer os negócios acontecer. E tá vendo dia a dia na cadeia. Então, eu preferia sempre estar ou na boia ou na faxina. Aí eu estava inteirado no dia a dia do presídio. E dentro disso, eu fui convidado, né? Eu morando na cela 212, ela era coletivo. Tinha 12 presos, né? Não era faxina, não era boia. Eu fiquei ausente deles, eu me afastei. Fiquei em silêncio. Quando eu cheguei nessa cadeia aí, ficou um impacto. Ó, quem chegou, fulano e tal, chegou. Ficou um impacto na cadeia, né? Só que eu sempre fui isolado, eu sempre fui sozinho. Nunca gostei de ficar com, sabe? Só nas situações mesmo para ir num debate, uma situação que era requisitado para poder resolver alguma situação, mas sempre sozinho. E ali comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Mas eu não entendia nada. E eu lendo a Bíblia, uma Bíblia que tinha lá, uma Bíblia, até a Bíblia católica. E um preso pegou e me convidou para mim ir na igreja, que ia ter um culto numa sala onde fazia aula, né? Escola, né? Escola dentro do presídio, porque no presídio quem quiser estudar, tem como também, no meu tempo tinha, né? Tinha como estudar. E lá naquela sala da escola, vinha pastores da rua para fazer um trabalho de evangelismo dentro da cadeia no dia específico, numa quarta-feira. E aí ele me convidou, eu ia jogar bola, né? Valendo um pacote de cigarro e maconha na quadra. E eu colocando tênis, ele me convidou, esse rapaz me convidou para ir na igreja. Ele não era crente, ele era da cela. Não era um servo de Deus, até porque as pessoas não tinham coragem de chegar em mim para evangelizar eu, porque eu era, devido à fama que o senhor tinha, né? Tinha medo. Relacionado ao crime organizado. Perfeitamente. Então Deus, sabendo disso, usou o quê? Uma pessoa que não era, porque não tinha um homem de Deus corajoso que viesse deixar Deus usar ele para falar comigo. Aí Deus usou o que ele tinha, que era o Givanilson. Lembrei o nome dele aqui, ó. O Givanilson. O Givanilson chegou e falou para mim assim, vamos na igreja? Eu falei assim, que igreja? O quê, rapaz? Para. Igreja. Só que eu tinha um sonho, eu nunca tinha contado para ninguém, algo que estava dentro de mim, eu tinha desde criança. Qual era o sonho, pastor? Era assistir um batismo. Um batismo. Porque eu fui criado no berço evangélico, né? Mas eu nunca tinha assistido um batismo. Como Deus sabia, aí ele pegou e falou assim, vai ter um batismo. Aí eu levantei a cabeça e falei, você falou o quê, rapaz? Vai ter um batismo. Eu falei, então eu vou. Aí você vai? Vou, então vamos. Ele ficou até alegre porque eu falei que ia. E fomos. Chegou lá, aí eu conheci uma pessoa que para mim marcou muito a minha história, essa pessoa até hoje. Estava lá o presbítero Gabriel, um teólogo de Campinas mesmo, daqui de Campinas. A missionária Maria Silva, fiquei sabendo que Deus recolheu ela, uma senhora de cabelo branquinho, os olhos azulzinhos. Sim. Fazia a obra missionária aqui. Ela é da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. E o pastor Valt. Pastor Valt, hoje ele parece que ele está na Argentina. Ele é missionário do Belém também. Esses três fazendo a obra lá, o que aconteceu foi que eles foram lá para realizar um batismo. E foi nesse batismo que esse pastor Valt me ganhou eu para Jesus. Meu Deus. O pastor Valt. Ele me ganhou para Jesus dentro do cárcere. Ele pregou uma palavra. Eu lembro até os hinos que foram louvados, nunca mais esqueci.
o hino que ele cantou. Ele, o presbítero Gabriel, é um senhor muito, muito centrado na palavra de Deus. Pensa numa sabedoria. Teólogo, né? Prega uma palavra. Deus dá daquela, um conhecimento, sabe, conhecimento profundo, né? Conhecimento profundo. E o pastor Walt, ele, no momento da ministração, olha só, ele ministrando o batismo. Aí eu vou falar pra você, viu? Deus entrou em mim, eu fui lá, eu não fui sozinho lá pra dentro dessa sala, porque eu tinha pessoas que andavam comigo, né? Que fala comparsas, né? Então eles iam atrás de mim. Nós sentamos lá, assistindo o batismo. E eu vendo aqueles presos descendo as águas, sabe? E eu até pensei assim na hora, assim, eu falei assim, olha só, rouba, mata, estupra, faz um monte de coisa. Aí vem pra cadeia se esconder atrás da Bíblia. Eu cheguei a falar isso. Meu Deus, o senhor pensou na minha isso, mente, pastor? vendo eles indo se batizar. Uhum. Mas quando o pastor Walt sentou aquele moço e disse pra ele assim, falou assim pra ele assim, você é de livre e espontânea vontade que você está aqui para a realização desse batismo? Aí ele pegou e falou assim, você quer que Jesus é o Filho de Deus, que ele se fez carne, andou no meio de nós, morreu na cruz, derramou seu sangue pelo nosso pecado, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, e que ele é o Filho de Deus? Ele falou, creio. Creio de todo o seu coração, de toda a sua alma, creio. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Quando ele abaixou ele assim para falar o Espírito Santo, porque tudo que ele falava para esse moço, eu estava ouvindo e entrava dentro de mim, e eu falava também que eu cria também. O senhor, no mesmo momento do batismo, o senhor também estava confessando ali. Quando ele emergiu, era como se eu tivesse emergido. Que ele levantou, eu já estava chorando igual criança. E eu não tive vergonha de chorar, porque não era uma coisa que eu queria. Foi espontâneo. Eu queria, foi espontâneo, veio aquilo que a Bíblia fala, né? A água que transborda, né? De dentro do ventre para fora. E veio aquela alegria em mim, diferente. Eu chorava e tinha um sentimento que foi saindo, aquelas coisas ruins foi saindo, aquele peso foi saindo, aquela cegueira espiritual foi indo embora. E os meus companheiros do lado vendo aquele chororô meu, imagina eu desse tamanho, com o bocão aberto chorando. Aí eu levantei e eu caí em mim. E naquele dia eu tive uma experiência que eu aprendi uma coisa que muitas pessoas não entendem sobre escama nos olhos. Como na casa do apóstolo Paulo, né? Que caiu as escamas dos seus olhos. Ananias foi lá e orou por ele, né? Sim. E caiu as escamas dos seus olhos. Naquele dia eu descobri que eu estava 10 anos preso sem saber que eu estava preso. Meu Deus. Por quê? Eu tirei 10 anos de cadeia, em presídio a presídio, fugindo, né? Que eu fui preso 3 vezes. E dessas vezes eu não conseguia dar conta de que eu estava preso. Nesse dia eu percebi que eu estava preso. Por quê? Porque quando eu levantei para sair depois daquilo que Deus fez na minha vida, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Como assim? O que eu estou fazendo aqui? O senhor achava que era normal viver numa vida de cadeia em cadeia? Perfeitamente. E minha mente me abriu e aí eu fui recobrar e lembrar o que eu fiz. Então, é como que os meus pecados veio a mim e eu enxerguei que eu estava errado e que eu precisava mudar. Ali eu tomei minha decisão. Meu Deus. Foi assim o meu encontro real com o Senhor. No ano, dia 1º de abril, eles dizem que é o dia da mentira, né? Eu encontrei com a verdade, 1997. Nunca mais eu vou esquecer. Glória Detenção a Deus, de Hortolândia. Que tinha acabado de mudar para Penitenciária 3. Então, a chamada de um homem de Deus, ela não vem, ainda mais quando ela é chamada específica, ela não acontece de uma forma em que ele não vem viver dores profundas na vida dele. Quem tem chamada específica, ele tem marcas profundas, dores profundas que ele nunca vai esquecer. E não somente isso, experiência também. Porque Davi, ele também passou por isso, ele teve algumas experiências. E isso naquilo que Deus sabia que ia ter lá na frente, que ele ia precisar utilizá-lo
Sem aquelas experiências, ele se acovardaria quando chegasse um momento de Deus na vida dele. Eu estou contando aqui só um pedaço de experiência, mas tem muitas experiências aí, né? Tem Pastor, muitas experiências que nós vivemos. Uma aí. experiência que o senhor relatou aqui que me chamou muito a atenção é como que foi essa história do senhor viver quase um ano no monte. Ah, Como é que foi isso? Meu Deus, hein? Assim, Meu eu Deus. fiquei Olha, abismado, olha. sabe por quê? Porque assim, nós fazemos propósito de 7 dias, de 3 dias de oração, mas nós vai lá, ora e volta, Meu Deus. né? Nós fazemos 21, 40, né? Uhum. Muitos acham, nossa, 40 dias no monte, orando. E assim, nós vamos lá, ora e volta. Passa umas horinhas ali e volta. Mas o senhor morou no monte por quase um ano. Como é que foi isso? Foi. Olha, essa experiência foi mais uma experiência que eu tive. Foi uma decepção que eu tive, né? Que eu tinha tido na minha vida sentimental, né? Eu cheguei já a relatar, eu não estava pronto, eu não estava preparado para ter um relacionamento, para casamento. Inclusive, eu não casei na direção de Deus, e nem dentro daquilo que tange os parâmetros bíblicos. Foi por desobediência e vontade própria. Deus, ele permitiu, né? A minha escolha. E durou 14 anos. Só que eu quis tanto aquele casamento, eu quis tanto, que mesmo com as minhas falhas, com os meus erros, eu lutei para a restituição, para que Deus viesse restituir o meu casamento. Então eu fiquei 7 anos orando para Deus restituir e restaurar o meu casamento. E nesse tempo eu fiquei 4 anos como morador de rua, após essa decepção sentimental. 4 anos morando? 4 anos. 4 anos, morando, dormindo debaixo de ponte, de viadutos, terreno baldios, daqui para lá, de lá para cá, porque eu entrei em depressão, né? Em opressão naquela época, eu fiquei em depressão, ninguém me entendeu, eu tinha perdido minha mãe fazia muito pouco tempo, né? Então tinha essa dor também da perca, né? Da mãe, sofri bastante com isso, e isso trouxe essa consequência, né? Essa consequência. Mas antes de acontecer isso, ó aqui, um pastor por nome de Napoleão Falcão, ele é muito conhecido. Ele me deu 7 tapas nas costas numa profecia que ele me entregou. Eu estava numa reunião de obreiros, isso em Piracicaba, acho que no ano de 2009, 2010. Era na Raposo Tavares, a sede do campo, né? Quem estava presidindo lá nessa época, que acho que ele, na verdade, ele está até hoje. Ele está até hoje. Embora não é mais lá na Raposo Tavares, é em outro lugar. O pastor Ineu Lima Pereira, um grande homem de Deus. Também eu tenho assim um certo... Eu tenho ele como meu pai ministerial, foi ele, porque ele reconheceu o meu ministério, a minha chamada como evangelista, né? Uhum. Esse grande homem de Deus. Para mim, será sempre um grande homem de Deus, porque tudo que eu aprendi hoje sobre ministério, sobre chamada de obreiro, pastoral, aconselhamento e tem envergadura ministerial, foi com ele, né? IBOs que eu fiz, apoio que ele me deu, ele estendeu a mão para mim. Na verdade, ele foi um escudo para mim, né? Naquela época ministerial, porque um ex-presidiário, ele, para ter crédito hoje, que é difícil, né? O preconceito é muito grande, né? A não ser que seja, como eu falei, uma chamada específica, o homem ser um homem de Deus para ter visão e enxergar uma pedra bruta que dá para lapidar ela para ela ser, né, uma joia, né? E ele conseguiu enxergar em mim isso. E ele investiu em mim. Nessa época, essa decepção que me veio na minha vida, eu até, de certa forma, eu decepcionei ele, porque eu saí, né? Eu abri mão de tudo. Eu deixei casa, deixei tudo, ministério, e fui andar pelo mundo atrás do quê? Atrás de restituir o meu relacionamento, o meu casamento. Ali para mim tinha acabado tudo, acabou meu ministério. E eu fiquei um tempo, né? Nesse tempo que Deus deu para mim entender o que aconteceu comigo. Como Sansão, eu saí buscando entender. Deus fez uma promessa para mim na minha vida e então foi aí que eu fui chegar nesse monte. Que dentro desse espaço de tempo que eu fiquei os 4 anos na rua, morando na rua, daqui para lá, de lá para cá, aí Deus me orientou para mim ir no monte. E lá eu fiquei quase um ano.
Monte da Pirelli. Eu fiquei conhecido como Emílio do Monte. Aí Deus preparou uma pessoa que construiu lá uma cabaninha, baixinha, pequena, né? E colocou lá um colchão de solteiro. E essa pessoa fez e falou assim que Deus mandou ele fazer. E foi embora. Eu entendi que era pra mim, eu fiquei lá. Durante esse tempo ele nunca mais apareceu. E eu falei assim, é de Deus mesmo ficar aqui. E eu fiquei lá. Eu tava contando há pouco, eu fiz um comentário sobre isso, o começo, né? Uhum. Porque quando eu cheguei lá, foi uma outra experiência forte que eu tive, né? Sim. Porque quando eu atendi o Senhor, eu cheguei, era a tardezinha, tinha umas irmãs orando, e começou a chover. E quando começou a chover, as irmãs, acho que estavam em campanha, foi embora, por causa da chuva. E Deus mandou eu ficar no monte, eu fui ficar no monte. Só que a chuva não parou, ficou muito forte, chovendo forte. E de repente eu falei, sabe uma coisa? Eu vou sair pra fora e quando melhorar a chuva eu volto. E atrevi de me dar um passo. Quando eu dei um passo pra frente, deu aquele estrondo e caiu um raio na minha frente, cortando as árvores assim, ó. Pá! Naquele raio saiu uma voz que falou pra mim assim, ai de ti, se deres um passo. Na mesma hora me veio um temor e um tremor e uma alegria no meu coração, porque fazia tempo que eu não ouvia a voz de Deus. E eu falei assim, Deus falou comigo. E eu me ajoelhei ali, né? E comecei a me humilhar para Deus. Durou-se 3 dias, 72 horas, sem comer e nem beber. O senhor lá dentro do Eu monte. dentro do mato e chovendo, porque choveu 3 dias. E nesses 3 dias, eu ali naquele canto, ficou até a marca do meu corpo ali, onde que ficava seco, era só onde estava o meu corpo, porque o resto tudo molhando, né? Aí eu no dia seguinte, né, de manhã, as irmãs chegaram no monte, no mesmo lugar para orar, porque os irmãos marcam o lugar de oração, né? Uhum. Eles procurei sempre no mesmo lugar. E eu ali, deitado ali, eu vi as irmãs chegando, aquele barulho de passos, e as irmãs, olha, aquele moço, será que ele ficou aqui desde aquele dia? Será que ele tá vivo? E foi chegando perto, e eu tava acordado ouvindo elas. Aí ela bateu a mão assim e falou, moço, eu levantei, olhei, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. Você ficou aqui esses 3 dias? Eu falei, fiquei aqui. Nessa chuva que choveu esses 3 dias, fiquei aqui. Puxa vida, quando que você vai sair daqui? Aí eu falei pra ela assim, não tem tempo pra sair, eu tô aqui com tempo indeterminado. Deus mandou eu ficar aqui, eu não sei o que ele quer comigo, eu vou ficar aqui, só sai quando ele mandar. Aí ela foi pra casa. Aí o Senhor falou pra mim assim, pão e água. O Senhor falou pra mim, pão e água. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, pão e água. Aí eu falei assim, será que é da minha cabeça isso? Eu falei dentro de mim, eu falei assim, Senhor, se realmente for o Senhor que falou comigo, eu quero que o Senhor use 3 pessoas. Eu quero que o Senhor use 2 mulheres e 1 varão. E que venha confirmar, pão e água. Aí, no dia seguinte dessa irmã, que essa irmã ficou sabendo que eu ia ficar em tempo determinado, ela foi pra casa e ela me contou assim, quando ela chegou no dia, na campanha dela. Ô irmão, eu fiz uma marmita pra você. Preparei uma marmita bem surtida, coloquei lá mistura, tal, tudo, verdura. Quando eu fechei que eu fui sair, aí o Senhor falou pra mim assim, pão e água. Aí eu fui, peguei o pão, cortei o pão, passei manteiga, coloquei a mussarela, coloquei um presunto, fechei. Quando eu fechei, o Senhor falou pão e água. Aí eu entendi que não era pra pôr presunto, que não era pra pôr mussarela. Aí eu peguei o pão, irmão, coloquei aqui e trouxe água. O irmão aceita? Eu falei assim, amém, irmã, eu aceito. Não falei nada pra ela. Falei, bom, uma já foi. Aí passou de novo, aí veio outra irmã. De novo. Irmão, eu tava lá em casa, irmão, e eu tava pensando, o irmão tá aqui no monte, vai ficar uns tempos aqui. O que eu podia fazer pra ajudar o irmão? Eu queria trazer alguma coisa, eu ia trazer um marmitex pro irmão. Mas aí o Senhor falou pra mim, pão e água, eu trouxe o pão, irmão. O irmão aceita pão e água? Eu falei assim, irmão, amém, irmão. É de Deus. Glória pão a Deus. E água. Aí passou os dias, eu falei assim, agora falta só o varão. Porque se 3 irmãs chegasse falando pão e água, eu não ia aceitar. Porque eu falei 2 irmãs e 1 irmão. E se chegasse 3 varão também falando pão e água, eu também não ia aceitar. Porque eu falei 2 irmãs e 1 varão. Aí me chega um varão e fala comigo assim, varão, eu comprei umas frutas, varão, banana, maçã, pera, pra trazer pra você, irmão. Aí Deus falou pra mim assim, pão e água.
Aí eu não trouxe, varão, mas eu trouxe o pão e a água aqui. Eu falei, amém, varão. Agora deixa eu te contar. Eu fui edifiquei a fé dele. Eu fiz um propósito com Deus, falei, só eu e Deus. Se era para mim ficar no pão e água aqui, o tempo que eu ficasse aqui, que era para ele usar 2 irmãs e um irmão. Você está sendo a última pessoa, confirmação aqui, para mim ficar aqui. E eu fiquei lá durante esse tempo. E dentro desse tempo, irmão, eu perdi a conta de quantas almas eu ganhei ali dentro. Dentro do Monte para Jesus. Quantas pessoas foram abençoadas, casamento instituído, pessoas curadas, pessoas que foram lá para se matar, se suicidar, ali dentro do monte. E Deus revelou para mim, e eu falei, a pessoa chorou e confessou que realmente ia se suicidar. E diversos ministérios, eu não vou falar por ética, né, os ministérios, mas diversos ministérios, e foram abençoados. E ali eu recebi uma unção, né, uma unção que Deus derramou sobre minha vida e sobre o que Deus tinha prometido para mim. Deus usou um rapaz que eu também... Aquele rapaz, eu discriminei ele olhando assim com o olho da carne. Tava ele e a mulher dele de batom, com aqueles brincão, né? E ele de tênis, calça jeans, de boné, de barba. Eu tinha pedido para Deus falar comigo e Deus usou uma irmã. Eu fiquei 7 dias no jejum forte, sem comer nem beber lá dentro, né? E era para essa resposta que eu queria de Deus para minha vida. E Deus falou para mim que era para mim ficar com ele 7 dias. Eu fiquei. Porque se Deus não falar, não adianta você fazer jejum. Se Deus não falar para você fazer, que você não vai aguentar. Mas se Deus pedir, você pode fazer, que ele dá graça. Ele capacita você a fazer. E dentro desses 7 dias que eu fiquei, no 5º dia, irmão, de verdade, deu vontade de entregar. O 5º dia, faltando 2 dias. E um irmão foi lá e me levou refrigerante, pão puma, aqueles pão de forma, mussarela, presunto. Ele abriu uma toalha assim, colocou tudo assim, fez um piquenique lá e falou assim, irmão Emílio, o senhor quer participar? Quase que eu quebro o jejum. Quando eu olhei assim, aquela garrafa suadinha, né? Falei assim, eu vou comer, eu vou entregar o jejum. Quando eu pensei assim, aí veio em mim, não. Eu vou ser firme, eu não vou entregar, já fiquei todos esses dias aqui. Aí eu mudei de ideia. Falei, não, eu vou ficar. Quando eu decidi ficar, Deus trouxe uma irmã com a criança assim, veio vindo assim, e falou assim, varão, eu vim aqui para entregar algo de Deus para ti. Você está buscando uma resposta de Deus. E Deus está falando para mim que é para você ficar mais 2 dias. Eu não sei quanto tempo o senhor está aqui e nem o que o senhor veio buscar aqui. Mas é daqui 2 dias que Deus vai usar, não é uma irmã, não é uma varoa, é um varão. Um varão que Deus vai usar, vai entregar para você aquilo que você está buscando de Deus. Não é coisa pequena, não é coisa grande, de uma promessa que ele fez. Aí eu fui e fiquei esperando mais 2 dias. Isso deu no domingo, o último dia. E domingo não foi ninguém no monte. Aí quando era 5 horas da tarde, eu estava ali bem desfalecido, né? Porque já tinha os dias, já não põe água. Agora eu no seco, precisava comer pão e água pelo menos, né? Entregar para comer pão e água. Sim. Voltar de novo pro propósito de pão e água. Aí me desce aquele moço, aquela irmã que eu falei, de barba, aquele relojão no braço, aquele relojão daqueles sabe? Bem chamativo, de boné, aquela irmã com aquela... Falei, nossa, eu olhei e falei, nossa, esse não pode ser o varão. É o erro do ser humano, julgar pela aparência. Julguei, dentro de mim. Aí eu peguei o violão ali, que eu sempre tive o meu violão. Sempre andei com o meu violãozinho. Inclusive tá ali fora, ali, no carro ali, meu violãozinho. Eu gosto de andar com ele. Com a minha Bíblia, né? O meu óleo de unção, sempre eu ando vamos dizer, municiado, né? Preparado para a batalha. E eu ali, tocando ali, de repente ele fala assim, levanta! Aí eu levantei a cabeça assim, com um rapaz, um jovem, 23 anos. Eu olhei assim para ele assim, se coloque de pé. Aí eu levantei, me coloquei de pé. Portanto, assim diz o Senhor, eu sou aquele que te livrou da morte. Eu sou aquele que fiz promessa, não para ti, mas para a minha, glória que já tomei nas minhas mãos, está no meu seio. Hoje eu cumpro esta promessa. Olha o chifre.
e o azeite que vai descer. E esse azeite, e essa unção, você não vai resistir. Ó, irmão, eu vou falar. Eu sempre fiquei meio assim com esse negócio de ministrar a pessoa cair, sabe? Eu sempre fiquei meio assim. Eu sou um homem, penso num homem espiritual. Eu sou um homem espiritual, acredito muito nas coisas espirituais, profecia, revelação, a palavra de Deus. Mas uma cautela muito grande sobre isso. Somente esse negócio de ficar caindo, sabe? Eu nunca caí. Eu falei assim, que conversa é essa desse rapaz assim? Na sua visão toda errada? Na minha visão toda errada. Quando ele falou assim, e o azeite desceu, e você não vai aguentar ficar em pé. Eu falei, quero ver. Eu não ficar em pé. Mas não, quando ele falou assim, o azeite tá descendo, eu virei igual um berimbau assim pro lado. Aí eu segurei pra cá. Ele falou assim, não adianta resistir. Eu virei de novo pro lado lá. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu comecei a falar assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, Senhor, se for da parte do Senhor, aceite. Se não, tá repreendido em nome de Jesus. Quando eu acabei de falar assim, ele falou assim, você recebeu a primeira unção. Mas essa que vem agora, é o seu ministério. É o que Deus te prometeu e você não vai resistir. Já viu falar caiu por terra? Já viu falar? Já. Daniel caiu por terra, né? Eu aprendi esse dia. Aleluia. Igual saco de osso. Eu até me preocupei com a minha cabeça de bater no chão. Aí, para minha experiência, um anjo estava lá e pôs a mão na minha cabeça. Ninguém me segurou. O rapaz estava à distância. Ele não pôs a mão em mim. Ele falou de longe. A distância como eu estou daqui e você. Não dava tempo dele me pegar. Pôs a mão aqui e me colocou no chão. Ele falou assim, saiu estranho e foi embora. Aí quando eu levantei com unção. 7 dias no jejum. E saí pulando igual pipoca. Foi uma unção, um poder tão grande na minha vida, eu carrego essa unção até hoje. A unção que eu carrego no meu ministério, a unção que quebra e despedaça todos os julgos. E através dessa unção, tantos milagres aconteceram e vem acontecendo. E hoje eu sou um ganhador de almas. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Inclusive, ganhou mais uma hoje, né? É verdade, podcast, né? Aqui no podcast. Antes que do podcast ganhou uma alma para Jesus. Podemos ver dessa unção, né? É verdade, é verdade. Pastor, as horas já se foram. Mas, sim, assim, sim. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, deixar em aberto, né? Para o senhor contar, né? Para essas pessoas, né? Que muitas das vezes passa pelo mundo do crime, passa pelo cárcere. Sim. E não entende a chamada. E o senhor está falando, não é questão de chamada, os escolhidos. Chamados para a salvação, amém. Mas escolhidos de Deus para uma obra. Aqueles que não têm um entendimento da sua obra específica, que Deus chamou, que não sabe reconhecer essa chamada, a forma que Deus tem na vida dele. Explica melhor, além de ser na sua vida, e como essa pessoa pode entender o seu chamado. Saber olhar. Deus me chamou para aqui. Deixa eu falar aqui. Isso é muito importante, sabe? Existem muitas pessoas, já ouviu falar no rabisco de Deus? Remanescentes. Já. Que Deus preservou para a última hora da igreja na face da terra? Já ouvi falar. A maioria, por que não dizer 80% da população carcerária conhece a palavra de Deus? Os que não são filhos de crente, de cristão, são afastados do caminho do Senhor. Mas que Deus preservou, e como cidade de refúgio, deu uma segunda chance, uma oportunidade para reflexão. E tão preservado. Existem muitos que estão também no álcool, no crack, na cocaína. Outros estão nos prostíbulos, né? Vivendo uma vida um tanto quanto promíscua, sofrendo, discriminado. Eu costumo dizer o seguinte: existem muitas pessoas que não tiveram encontro com Jesus real. Não tiveram. Só conhecem Jesus de ouvir falar, mas não de conhecer andar. Essas pessoas são pessoas que a responsabilidade está na mão da igreja. A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que quando elas entenderem isso, o ide do Senhor, que não é em 4 paredes, ir lá para levar uma palavra de esperança a essas pessoas.
Por quê? Porque eu fui resgatado para me entender isso e não só pregar, mas viver isso. Porque o evangelho de Cristo, ele é simples. Ele não é complicado como muitos fazem aí, né? É uma complicação tão grande para uma coisa tão simples. Tão simples que Jesus, ele escolheu o quê? Um indouto. Pedro era um homem indouto. Está lá, São Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. O Senhor Jesus chegou e falou assim, para ele assim, eu vou fazer você de pescador de almas. E ele estava o quê? Estava ele e André, o irmão dele, né? Pescando peixe. Estava com a rede lá pescando peixe. E ele pegou e falou isso para ele, fez essa proposta para ele. E a Bíblia diz que ele logo seguiu. E quem era Pedro? Um homem indouto, um homem que não tinha conhecimento de nada, não tinha nenhuma literatura, não tinha estudo. O seu meio de sobrevivência era a pescaria. Então Deus pegou um pescador de peixe para fazer um pescador de homens. E eu não conheço nenhum homem hoje desses bacharelado, doutorado, que para falar que esses homens têm que marcar audiência é uma dificuldade para chegar neles. É mais fácil, é muito mais fácil chegar em Jesus do que chegar nesses homens. É muito mais fácil. Neles você não chega, em Jesus você chega, neles você não chega. Mas esses homens, um sermão dele, às vezes num evento como que, vamos dizer assim, de um congresso, né, de uma envergadura tão grande, eles pregam e nenhuma alma se rende aos pés de Jesus. Mas Pedro, sem microfone, nem caixa de som, ele pregou por mais de 3.000 pessoas, por volta de 3.000 pessoas, né? A Bíblia fala, né? E 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus através da pregação desse pescador. Então, essas pessoas que estão me ouvindo agora, que está aí no cárcere, né? Que está aí vivendo essa vida, elas são tão especiais. Está escrito, Jesus não veio para os justos, sim para os pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essas são as peculiares de Deus. Isso por isso chama-se obra específica. Não é para qualquer um, não, filho. A Bíblia diz que Deus ocultou aos sábios e entendidos. Esses doutores nunca vão entender o que eu estou falando aqui. Sabe por quê? Porque Deus revelou aos pequenos. Deus pegou as coisas que não são, né? Para confundir as que são. As coisas desprezíveis desse mundo. Para confundir as sábias. As coisas loucas desse mundo, né? Então, essas são as pessoas, os rabiscos. E você sabe que esses serão aqueles que Deus vai contar para a última hora na face da terra. Por quê? Porque são pessoas que têm experiências, pessoas que sabem o que é dor, o que é sofrimento, o que é solidão, o que é desprezo, o que é humilhação. Passou pelo processo. O que é livramento de morte. O que é o amor de Deus, que ama incondicionalmente, porque mesmo fazendo a coisa errada, ele teve experiência com Deus, porque ele falou com Deus e Deus ouviu, e Deus atendeu. O Deus que não faz exceção de pessoa, né? E que qualquer um que chega a ele e clama a ele, de coração, de alma, ele se manifesta. E essas pessoas são as pessoas que são mais especiais e Deus não esqueceu. Tanto é isso, eu provo, vou me dar uma base bíblica. Está lá em Hebreus, capítulo 13. Lembrai-vos dos presos, como estivesse com ele também. São os rabiscos de Deus. Então eu tenho para falar para um presidiário, vocês estão aí por um tempo. Mas Deus tem uma obra muito grande na vida deles. De cada um deles, de cada um desses que me ouve agora. Deus tem uma obra na vida, e grande, não é pequena. Tenho certeza que está lá vivo por causa da oração do pai, da oração da mãe, da oração da igreja, que entende esse mistério, que intercede, que ora nos montes, nos vales, e intercede em jejum e oração para essa população tão especial e discriminada pela sociedade, em que Deus vai manifestar o poder como manifestou na minha vida, trazendo uma transformação, uma libertação e uma superação, a qual vai dar a oportunidade de um dia, quem sabe, estar aqui no estúdio de vocês aqui, você pode testemunho para poder dar uma entrevista como eu estou dando hoje aqui. Aleluia. Pastor, foi um prazer, uma alegria conversar com o senhor Glória a Deus. Vez. E a experiência que ninguém sabia pós-Carandiru, né? Isso. Chamado específico. Chamado específico. Benção demais. Pastor, fica aberto aí. Se o senhor quiser falar algo da parte de Deus, em nome de Jesus, antes de encerrar. Deixa Deus te usar. Amém. Se quiser dar um recado direto para os nossos ouvintes, aqueles que ficaram até aqui
que precisa de uma palavra da parte de Deus, amém. Só olhar nessa câmera aqui, deixa Deus te usar. Maravilha, que bênção. Sim, eu tenho sim para falar. Eu tenho para falar. Nada é por um acaso. Não existe coincidência. Existe propósito. Se você ouviu esse testemunho até aqui, você está dentro deste propósito de Deus na sua vida. Eu quero dizer que você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Desde o dia em que você nasceu, Deus nunca te perdeu de vista. Tudo que é teu está na mão de Deus. Deus te ama. E Jesus é a prova do amor dele pela sua vida e pela sua alma. É necessário que você, enquanto respira, você venha fazer uma reflexão na sua vida. Porque desde o dia em que você nasceu, o Senhor Deus tem preservado você, para que hoje você viesse ter essa oportunidade, que talvez seja a última. Eu costumo dizer que são 3 coisas que, se acontecer, não tem como voltar atrás. É uma pedra atirada, uma palavra proferida e uma oportunidade perdida. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Então, não perca tempo. Por quê? Porque pode ser que o seu tempo está acabando. A ampulheta é um relógio, Israel, em que ele é de vidro e tem uma areia, e quando vai acabando o tempo, acabou. E aí, quem sabe você esteja dentro desse relógio e falta só isso aqui para terminar, e Deus está te dando essa última chance de ouvir a minha voz, falando com você através do Espírito Santo. Isso aí que Deus já está falando no teu coração, porque eu estou sentindo aqui. É muito forte. Mas Deus quer virar a ampulheta para começar uma nova história na tua vida. Por quê? Ladrão vem se não roubar, matar e destruir. Mas Jesus, está escrito na vírgula, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. São João capítulo 10, versículo 10. E aí, para você que já não aguenta mais, está lá também, nos evangelhos de Jesus Cristo, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, o Senhor, ele não quer mais que você viva este sofrimento, essa desilusão, essa opressão, essa depressão, essa incerteza, essa insatisfação, este vazio na tua alma, em que tudo que você já fez, nada preencheu, nada resolveu, e o diabo fala no teu ouvido, tira a sua vida, para você não ter mais jeito, ele é mentiroso, eu desmascaro ele aqui em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer só que você pegue a caneta que está na tua mão e entrega na mão dele para ele escrever a sua história. A história que Deus quer escrever para você tem começo, tem meio e final feliz. O que Deus quer fazer na tua vida é algo que você nunca imaginou que ele pudesse fazer e que nem você pudesse viver. Porque a última palavra quem dá é o Senhor. E na unção de Deus, pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que esta palavra está entrando na tua alma, que o diabo estava te enganando, e que se você crer a partir de hoje, nunca mais a sua vida será a mesma, mas você vai viver aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, que é o melhor. O Deus que complica, descomplica e depois explica porque complicou. Dá esta oportunidade para o Senhor. Abra o teu coração e não endureça ele quando ouvides a voz do Espírito Santo de Deus. Não por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo do Senhor. Mas não endureça o seu coração quando ouvides a voz do Senhor. Você pode ir agora na sua casa. Se você quiser aqui comigo agora, você pode chegar e dizer assim, Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. E esse momento, ele é ímpar. Esse momento, ele é um momento especial. E eu quero dizer aqui, você diga assim, Deus, me
perdoa, porque eu pequei. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele se fez carne, andou no meio de nós, pregou o evangelho do amor, da paz, curou, ressuscitou o morto, fez o bem. E mataram ele lá na cruz, e o sangue dele foi derramado pelos meus pecados. Eu creio que ele morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que ele está vivo. Creio de todo o meu coração. Diga assim: Deus, me perdoa. Eu quero entregar meu corpo, meu espírito nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu digo para você, se você disse isso, amém. Recebe aí a paz, recebe o Espírito Santo, recebe o gozo na tua alma, a alegria, a certeza da salvação, e você vai entender a partir de então o motivo da sua existência. Deus te ama, filho. Deus te ama, filho. Você é especial, é alguém muito importante para Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção da parte de Deus. Que presença. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. E você que ficou até o final, em nome de Jesus, né? Aproveite. Se aparecer para você aqui nos comentários o botão hypar, clique no hypar aí, em nome de Jesus, para dar mais engajamento nesse vídeo. Seja um missionário ou missionária do Senhor, compartilhe, né, esse testemunho poderoso da parte de Deus. Deixa Deus te usar na face da terra. E se sentiu a presença de Deus, entrega a tua vida a Ele em nome de Jesus, tá bom? E fico aqui, né, já agradecendo. Deixa eu falar algo aqui da parte de Deus em nome de Jesus. Quer convidar o pastor Emílio, né, para testemunhar na sua igreja, ou até mesmo se você tem um programa de podcast, quer convidar ele para falar, irmão, esse homem tem bagagem, tá? Esse homem tem bagagem de experiências com Deus. Ele não contou nem a metade do que queria contar e foi forte. Mas, tá aqui embaixo o contato dele, entre em contato, vou deixar o contato dele, do pastor Emílio e do pastor Miqueias, né, que cuida Douglas Miqueias, que cuida da parte espiritual, né, a cobertura espiritual, como diz o pastor Emílio. Entre em contato com eles, eu creio que eles vão te atender com alegria no coração, amém? Então, muito obrigado pela tua presença e até o próximo Pod Testemunho para a glória de Deus. Ed Record, que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por mais uma oportunidade. E não se esquece, dá uma passada lá no Rivail, que você vai ser muito bem atendido pela equipe lá, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, me agradeço. Deus abençoe, pastor. Amém, amém. Forte abraço. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.